Ijuca Pirama é o poema de Gonçalves Dias que conta a história de um índio tupi aprisionado pelos timbiras e que, diante da morte, chora. Por isso, seu próprio pai o chama de covarde. Depois, Juca mostra sua coragem e vira exemplo. Sua história passa a ser contada nas rodas de fogueira pelos índios mais velhos, que testemunharam sua experiência de superação. No início do 10º canto, diz o poema: um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi. A frase meninos, eu vi apareceu-me em meio a um cochilo de meio de sábado, menos por sono e preguiça e mais para passar o tempo de outro fim de semana em casa. Antes do café do fim da tarde, passado fresquinho, para recuperar um pouco o ânimo da semana gasta com trabalho, temores e o testemunho da tenebrosa administração federal. A frase me fisgou e remeteu-me ao personagem da novela com o grande ator Luiz Gustavo, que desde o fim dos anos 60, com o impagável Beto Rockefeller, fazia gato e sapato com seus personagens, e que viveu na dita novela, chamada O Salvador da Pátria, exibida no ano da primeira eleição direta para presidente no país da minha vida, o radialista Juca Pirama, inspirado no personagem do poeta maranhense que tanto cantou a pátria e morreu pobre e doente como ela, em um naufrágio na costa de seu estado natal. A trama da novela foi inspirada em um texto de Lauro César Muniz, O Caso do Zé Bigorna, e que virou um desses excelentes filmes nacionais que quase ninguém viu. O personagem, Sassá Mutema, interpretado por Lima Duarte, virou mania nacional. Assim como, no mesmo ano, virou hit a música da campanha de um dos candidatos para presidente, composta por Hilton Ascioli e inspirada na peça publicitária da campanha pelo não do plebiscito no Chile de 1988, que virou um filme magnífico de 2012, dirigido por Pablo Larraín e que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. No plebiscito chileno, o não venceu e significou o fim do ditador Pinochet. Por aqui, o candidato da musiquinha perdeu, porque boa parte do eleitorado se convenceu de que ele implantaria o comunismo se chegasse ao poder. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio, já lembrava Maquiavel. Pois é, o candidato anticomunista eleito confiscou a poupança dos medrosos e fez um dos piores governos da história da República. E acabou afastado do cargo pela mesma razão pela qual chegou a ele. Meninos, eu vi. Na novela, foi Luiz Gustavo quem sugeriu o nome de seu personagem, que deveria ser um outro Juca. E graças a ele e a essa fresta midiática, o poeta romântico entrou no lar dos brasileiros e brasileiras com seus últimos cantos. Lembrei-me também, já acordado e depois do café com uns bolinhos de polvilho seco que estavam dando sopa na cozinha, dos versos de Tom Jobim, da música chamada Meninos Eu Vi. Também vi a cidade incendiada, eu tive medo, eu vi a escuridão, eu vi o que não quis. E lembrando dos versos dessa canção, e porque estava sozinho na cozinha naquele momento, o povo de casa em seus quartos ou na sala de televisão, maratonando, esse verbo que ficou engraçado porque engorda ao invés de emagrecer, então eu me disse: também eu ando vendo tanta coisa, poeta, e também eu queria ver homens felizes, um que fosse, como em sua canção que diz: eu acho que enfim eu vi o homem ser feliz. Ah, juro que um dia eu vi o homem ser feliz.
Mas apesar da beleza da canção do Tom, não consigo afastar de mim o clima do Juca Pirama. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Terminei o café, pus água na xícara, guardei os biscoitos de polvilho e fui olhar o fim do dia que se oferecia sem cobrar nenhum cobre aos olhos curiosos. Mas não conseguia fixar a paisagem, invadido por meus temores e pensamentos. Meninos, o que verei além das mortes, do sofrimento, do desgoverno que torna tantas vidas mais incertas, com a fome que volta, a doença que ri, sarcástica, dessa liderança fútil e descarnada? Ou, como disse o guerreiro tupi, que novos males nos resta de sofrer, que novas dores, que outro fado pior Tupã nos guarda? As setas da aflição já se esgotaram, nem para novo golpe espaço intacto em nossos corpos resta. Na novela, o personagem Juca Pirama é um radialista de moral rasa, mas de discurso intenso. Populista, manipula os ouvintes com denúncias de corrupção, mas é ele próprio corrupto e violento. Quer o poder sem medir esforços e sem limites aparentes. No ano de 1989, um dono de emissoras de rádio e TV, que não media esforços para alcançar seus objetivos, fez uma campanha prometendo acabar com a corrupção e defender os valores da família e da religião, e se elegeu presidente. Por muitos meses foi, na imaginação frágil do brasileiro sem cidadania, o salvador da pátria que o roteiro da novela não previu, e que insiste em renascer como praga do Egito a cada 30 anos. Deixo a varanda e venho escrever esse texto com o som do jingle na minha cabeça, com a dor de amores de Jobim, com a vitória bonita dos chilenos contra o ditador, com a esperança de que é dessa barafunda que se faz a vida e que nela ainda encontraremos uma saída mais feliz. Meninos, vocês verão.